Eu disse que esse exercício tinha uma lógica, né? E é uma lógica muito interessante, porque fazendo aqui, né, resolvendo esse exercício para fazer esse vídeo, eu fiz inventei uma palavrinha, uma nova expressão, na verdade, que a gente poderia dizer, né, que eu poderia dizer da seguinte forma, né? Que é uma análise imago-mereológica. Saudações ensinantes, pessoa querida! Tudo bom com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais um exercício, né? Você deve estar vendo aí a folha com a cor diferente, com a cor aí arrosada, mais rosinha e etc, né? Diferente daquela normal, aquela mais presente no canal, que é a cinza. Então esse exercício aqui, aliás, esse vídeo aqui é de mais um exercício. E exercício este que termina aquela série que nós estávamos fazendo sobre os exercícios daquela prova de Istambul, né, da faculdade de Istambul lá na Turquia. E esse exercício aqui, sendo daquela lista, ele é daqueles que jogam as informações à sua frente, né, tem ali as opções a você escolher, né, para você escolher, mas ele joga o enunciado, né, que mal é um enunciado, joga as informações à sua frente e você se vira. Se 4/5 mais 5/8 mais 8/11 são iguais a x, quanto vale 1/5 mais 11/8 mais 3/11? Né? Então, se 4/5 mais 5/8 mais 8/11 são iguais a x, quanto vale 1/5 mais 11/8 mais 3/11? Quanto que vale isso em relação a isso, muito provavelmente, né? Mas vejamos aqui as condições, ó. Vejamos aqui as possibilidades de resposta, né? Então a primeira é o 3 menos o x. Lembrando que essas possíveis respostas fazem parte da questão, então também é interessante analisá-las, né? A B é 4 menos x, aí a C é 5 menos x, a D é 6 menos x, e aí a E é 7 menos x. Bom, então é alguma coisa menos x. É algum número menos x. Agora, qual seria, por exemplo, o título desse exercício? Olha, eu não sei dizer logo de cara, né? Porque pelo que eu já fiz, né, para construir o exercício, para construir, né, a resolução dele, deve ter uma lógica embutida aqui. Por quê? Né? Porque 5, 8 e 11 são os números que repetem, né? São os denominadores que repetem tanto em x, né, que é essa soma aqui, quanto aqui no que eu preciso saber, né? No que está relacionado aí, né, às respostas a resposta do exercício. Então deve ter uma lógica aqui que talvez a gente vá descobrir ao longo na verdade, não é descobrir ao longo da resolução que nós já estamos resolvendo, né? Mas é alguma coisa por ali. Né? É alguma lógica que tem aqui dentro. Né? Aqui dentro. Que tem que ser construída com essas imagens que a gente está vendo. Né? Isso aqui tudo é imagem, né? Concatenadas aí de uma certa forma simbólica, né? Construindo aí de uma forma simbólica alguma coisa e talvez para atingir ou não o real. Né? Porque não para, né, colocar aí os 3 registros aí como nos ensinou e nos ensina Lacan, certo? Então tem uma lógica por trás desse negócio. E tem frações. Bom, independentemente de qual lógica, e sabendo que essa lógica tem a ver com frações e vai usar frações, talvez a gente já possa dar um nome para esse exercício. Eu acho que faz sentido o seguinte, ó, vamos ver, ó, talvez, ó, que legal, ó. A lógica fracionada de onde? Istambul. Acho que para um começo um tanto quanto sem roteiro, deu para fazer uma finalização um pouquinho mais coesa. Então a lógica fracionada de Istambul. Por que lógica? Porque existe uma lógica escondida aqui. E por que fracionada? Porque tem a ver com frações. Né? Que inclusive é essa série toda de exercícios que esse exercício aqui vai findar, né? Essa série de vídeos que esse vídeo aqui vai terminar. Beleza?
Então, obviamente, não temos mais o que fazer nesta folha, né? Já está exaurida, né? Já está preenchida por completo, quase por completo. Então, vamos para a próxima para a gente avançar na resolução, tá? Bom, temos aqui o nosso x igual a 4/5 mais 5/8 mais 8/11. Muito bem, então escrevi eles aqui, né? Esse trambolho aqui, coloquei aqui um divisorzinho. E aí, vamos trabalhar também com, obviamente, aquilo que a gente tem que relacionar com esse x, que é essa outra soma de frações, que é 1/5 mais 11/8 mais 3/11. Como a gente viu lá no enunciado, isso aqui tinha a ver com um ponto de interrogação, então eu vou pegar lá do mundo das variáveis, ou melhor dizendo, das incógnitas, e vou dizer que essa aqui vai ser a nossa resposta. Então alguma coisa vai acontecer com essa resposta e com essa resposta, aliás, com essa... Bom, melhor dizendo, né? Eu vou chamar isso aqui de resposta porque eu vou misturar as duas coisas, mas eu vou fazer alguma coisa com essas frações e com essas que vão me dar uma resposta. Mas eu já vou colocar minha resposta aqui relacionada com esse conjunto de frações que estão sendo somadas, que vão ser relacionadas com aquele outro, que é o outro x. E lembrando, inclusive, que que as nossas respostas são sempre, né, x menos n, né? É sempre de um x menos... Começa com 3, vai até o 7, se eu não me engano. Isso. Né? Aliás, é um n menos x, perdão. É um n menos x. É um n menos x. Então, é um número menos x. De antemão, eu sei fazer uma lógica obrigatória, né? Uma lógica assim que meio que me obriga a fazer uma coisa. Por exemplo, eu estou vendo que isso aqui é uma subtração. Eu posso logo de cara somar? Não sei. Posso logo de cara dividir? Não sei. Posso logo de cara multiplicar? Também não sei. Eu vou usar a soma porque é a mais óbvia, né? Se você pôr uma coisa ao lado da outra, elas já estão, de certa forma, relacionadas. Tanto é que eu consigo construir a frase: existem sobre a folha 2 canetas. Então, de certa forma, elas estão relacionadas. Então, eu vou fazer a mesma coisa que isso aqui, né? É claro que eu já fiz esse exercício para preparar, né, o vídeo, mas é interessante dizer que, olha, como eu não sei por onde ir, ou como eu não sei para onde ir, então eu vou pelo mais fácil, que é justamente a soma. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho que relacionar isso com isso, eu posso colocar, por exemplo, x mais resposta igual a 4/5 mais 5/8 mais 8/11 mais resposta também. Não é isso? Ué, o que eu fiz de um lado, que foi somar a resposta, eu fiz do outro, que foi somar a resposta. Não é assim? Somo a resposta de um lado, somo a resposta do outro, acabou. Eu só não posso, né, cair no erro de achar que essa aqui é a resposta, né? Vai estar relacionado com isso, mas eu já joguei ali. Lembrando que aqui faz às vezes do ponto de interrogação, lá do enunciado. Inclusive aquele ponto de interrogação daquele lugar está no enunciado mesmo, tá? Então, dá pra gente encarar dessa forma, só tomar cuidado com esse errinho aí que pode acontecer. Então, a resposta vai ser uma coisa diferente disso aqui, né? Ou pelo menos vai se mostrar de uma outra forma, quando a gente resolver o exercício mesmo. Mas é interessante que, poxa vida, aqui tem variável, né? Aliás, tem a incógnita, tem a segunda incógnita, tem aquilo que está ali, né? Se você parar para pensar, vou até pôr em outra cor. Isso aqui, né, é o x escrito de uma outra forma, aonde, pelo nosso exercício, né, aonde aparecer 4/5 mais 5/8 mais 8/11, eu posso colocar x, porque x equilibra isso. E a resposta também, né? Se vale para x, vale para a resposta. Então ela está aqui e está aqui. Aqui tem incógnita, então eu vou abrir, eu vou colocar o conteúdo dessa resposta aqui. Certo? Posso pensar nisso? Posso. Claro que posso, ué. Desse lado eu tenho as minhas incógnitas e desse outro lado eu tenho o seu conteúdo. Só que agora eu relacionei os conteúdos. Ah, bom, assim como também as incógnitas, né?
Então isso aí vai ficar como? Ó, vou só segregar um pouquinho, porque é 1/5 mais 11 oitavos, né? Mais 11 oitavos, mais 3, aí esse sim, 11avos. Pode ser que eu não esteja fazendo grandes coisas no exercício, mas eu não errei, e isso é importante. O importante é não errar. Pode ser que eu chegue no beco sem saída, e aí, eventualmente, por exemplo, se eu estou realmente na prova, eu mudo de exercício, paciência. Mas, né, o que eu fiz? Ó, sem saber, né, onde nós estamos aqui, sem saber, eu fiz o mais fácil, que foi somar as duas coisas, relacioná-las pela soma, porque é mais fácil, mais evidente, mais tranquilo para fazer as contas, né? Eu já não saí fazendo continha desesperadamente. Da primeira vez que eu resolvi esse exercício, eu saí fazendo continhas desesperadamente, cansa pra caramba, porque olha só, né, esses denominadores, 2 são primos, né, os 5 e 11 são primos, então é difícil encontrar múltiplos quando acontece isso, né, porque o 8 não é, então multiplicando eles entre si, vai sair um múltiplo. Mas o que eu quero dizer é que eu fui pelo caminho mais fácil, e às vezes o caminho mais fácil me ajuda. Ou pelo menos, se não me ajudar a resolver, eu não perdi tanto tempo, não me estressei tanto, porque querendo ou não, eu estou numa prova e tenho que fazer outras questões, assim como eu já provavelmente fiz outras questões. Tá? Isso também conta bastante, esse fator conta bastante. Mas o que importa é que eu escrevi de um lado incógnita, né, variável, nomezinho, nome, e aqui a coisa. Né, a coisa, né, o conteúdo dela, né, o seu conteúdo expandido, exposto, sei lá o quê. Então, de um lado incógnita, do outro lado conteúdo. Mas agora vamos trocar de folha para a gente avançar na resolução, tá? Mas por enquanto a gente não errou e isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Eu disse que esse exercício tinha uma lógica, né? E é uma lógica muito interessante, porque fazendo aqui, né, resolvendo esse exercício para fazer esse vídeo, eu fiz inventei uma palavrinha, uma nova expressão, na verdade, que a gente poderia dizer, né, que eu poderia dizer da seguinte forma, né, que é uma análise imago-meriológica. O que significa isso? Vou até escrever, né, vou escrever aqui, né, uma análise imago-mereológica. O nome lá não é grandes coisas, mas vai fazer sentido. Por que imago? Bom, pronto, primeiro análise. Análise é o que está acostumado, né? A gente vai lá, vai analisar, separar, quebrar, juntar, botar em cima e embaixo, aquela coisa toda. Então vamos analisar. E inclusive analisar significa realmente separar, né? A imago, né, ou a imago, melhor dizendo, ela tem a ver com a imagem. Então, o 4 é uma imagem, o 8 é uma imagem, o resto é uma imagem, o sinal de igual é uma imagem. Tudo que está escrito aqui são imagens, né? E o sentido vai ser feito na nossa cabeça. 1/5, né? Dizer que o 1 está sobre 5 é, de certa forma, é simbólico dizer isso. Não é uma imagem, é um conjunto, né? Esse trio de imagens fazem um sentido. Então, eu estou analisando a imagem, as imagens, vai dizendo. A soma, o tracinho, os numerozinhos, principalmente os numerozinhos, né? Então, essas são as imagens. E a meriológica é justamente o encaixe. Como assim? Bom, como aqui está tudo somado, eu posso imaginar o seguinte, olha. Se eu somar 1 com 4, dá 5. O 1 somado a 4 dá 5. O 1 colocado ao lado do 4 dá 5. O 1 meriologizado com o 4, encaixado, né, ó, encaixado com o 4 dá 5. E por que isso é importante? Porque o denominador é 5. E 5/5 dá 1. Não entendi, ó. Qual seria, né, o desenvolvimento dessa análise? Ó, seria o seguinte, ó, x mais resp. Aqui não há imagem possível, e nem deveria ter, porque são letras, não são números, né? São variáveis, são incógnitas, são qualquer coisa menos números. O seu conteúdo pode até ser número, dentro da minha cabeça, né? No simbolismo da matemática, no simbolismo do exercício, mas elas não são números, elas são frases, palavras, letras, etc, etc, etc. Agora, daqui para cá, são números. Mas essa análise imago-meriológica, vai dizer assim, olha,
Se o 1 somado ao 4 dá 5 e o denominador delas é 5, pô, vai dar 1 no final, né? Porque 5 sobre 5 é 1. É um número inteiro. Lembrando que as minhas respostas são de n menos x. N é inteiro, né? É 3, 4, 5, 6 e 7. Ou melhor dizendo, 3, 4, 5, 6 ou 7. Então é interessante isso aqui. Lembra que as respostas fazem parte do exercício, porque elas estão expostas ali, né? As respostas possíveis, sabendo obviamente que dentre elas uma delas é a correta, né? Só tem uma correta. Então é interessante buscar isso. E por que eu disse isso? Porque você já pode perceber logo de cara, lá no enunciado, que, pô, 1 mais 4 é igual a 5 e o 5 está dividindo 5, vai dar 1. Ó, vou juntar o parzinho, vou fazer o parzinho. 4 quintos mais 1 quinto. Mais 5 oitavos com 11 oitavos. Mais... Juntei os denominadores, né? Obviamente. Mais 8 onzeavos mais 3 onzeavos. Eu só rearranjei as imagens, construindo ali um certo sentido, mas respeitando, né, a mereologia delas, como elas se encaixam. Olha só que legal. Entende o que eu digo? Porque, ó, 4 mais 1 dá 5. Lembra, não? Quando eu somo frações que tenham os denominadores iguais, eu somo os números de cima, né? Eu somo os numeradores como se não fossem frações, né? Como se fossem números inteiros. Então, 4 mais 1 dá 5, 5 sobre 5 dá 1. Então, isso tudo aqui, eu não vou nem... Ó, eu não vou nem... Isso aqui é o último exercício para ficar craque nisso aqui. Vou ficar pegando na mão toda hora. Tá na hora de, né? E, inclusive, assim eu economizo folha. Então, ó, daqui eu sei, vou até fazer de outra cor, com azul, vou fazer vermelho. Ó, eu sei que isso aqui dá 1. E aqui, 5 mais 11, 16. 16 sobre 8, 2. 8 mais 3, 11. 11 sobre 11, 1. Olha só que interessante, hein? Então, o meu x mais a resposta vai dar 1 mais 2 mais 1 dá 4. Olha só que interessante. Eu quero x mais resposta? Não, eu quero resposta, não é isso? É. Então, eu tiro x de cada lado, não é assim? Né, ó? O que eu vou fazer? Ó. X mais resposta menos x igual a 4 menos x. O que eu fiz de um lado, eu faço do outro também. Então, x menos x dá 0, não precisa escrever. Resposta, vou até por aqui assim. Resposta 4 menos x, que é a opção B, lá do exercício. A opção B, 4 menos x. Interessante, né? E aí a gente aprendeu essa brincadeirinha aqui, que eu chamei de análise imagomereológica, que muito provavelmente já gerou um corte desse exercício aqui. Tá certo? Entendeu a coisa? Eu não vou me alongar, porque é capaz de eu falar mais besteira do que eu já falei e falar de um jeito mais confuso do que eu já falei, porque eu sei que está um pouquinho confuso, mas acho que ensinar com uma certa dose de dificuldade ou com menos clareza também ajuda, né? Um ensino menos capenga não é de tudo ruim, porque ajuda a gente a refletir um pouco melhor, ou pelo menos refletir um pouco mais. Tá certo? Então, boa prova, obrigado. Acompanhe as outras aulas e os outros exercícios e saiba que daqui para frente, pelos próximos meses, não teremos tantos exercícios, porque vamos ter a aula nova do René Descartes com a sua exponenciação lá no mês de maio. Tá certo? Então, por enquanto é só. Obrigado mais uma vez.